20.000 léguas submarinas, obra de Júlio Verne, parte 2. Restavam, então, duas soluções possíveis para o problema, as quais congregavam dois clãs bem distintos de adeptos. De um lado, os que se inclinavam por um monstro de força colossal, do outro, os que pendiam para uma embarcação submarina de extrema potência motora. Ora, esta última hipótese, afinal aceitável, não foi capaz de resistir às buscas efetuadas nos dois mundos. Era pouco provável que um cidadão comum tivesse à disposição tão avançados equipamentos. Onde e quando o teria construído e como teria mantido a construção em segredo? Somente o governo de um país achava-se em condições de deter máquina destruidora de tal porte. E nesses tempos desastrosos em que o homem empenhava-se em multiplicar a potência das armas de guerra, era bem possível que algum Estado tentasse, à revelia dos outros, uma máquina daquele tipo. Depois das espingardas, torpedos, depois dos torpedos, foguetes, submarinos, depois a reação, ao menos é o que espero. Mas a hipótese de uma máquina de guerra ruiu novamente diante da declaração dos governos. Como no caso tratava-se de um assunto de interesse público, uma vez que interferia nas comunicações transoceânicas, a sinceridade dos Estados não podia ser questionada. Aliás, como admitir que a construção daquela embarcação submarina houvesse escapado aos olhos do público? Guardar segredo nessas circunstâncias é muito difícil para um cidadão comum e, de certo, impossível para um país cujos atos são incansavelmente espionados pelas potências rivais. O monstro, então, voltou à tona, a despeito das incessantes piadas com que o agraciava a imprensa nanica. Por conseguinte, após algumas buscas efetuadas na Inglaterra, na França, na Rússia, na Prússia, na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, até mesmo na Turquia, a hipótese de um monitor submarino foi definitivamente rechaçada. Quando de minha chegada a Nova York, não foram poucos os que me haviam honrado com uma consulta sobre o fenômeno em questão. Eu publicara na França um estudo em 2 tomos intitulado Os Mistérios das Grandes Profundezas Submarinas. O livro, particularmente apreciado pelo mundo científico, fazia de mim um especialista nessa parte asaz obscura da história natural. Minha opinião foi solicitada. Enquanto pude negar a realidade do fato, fechei-me numa negação absoluta, mas logo, imprensado contra a parede, vi-me obrigado a me manifestar sem rodeios. E, como se não bastasse, o ilustre Pierre Aronnax, professor no Museu de Paris, foi instado pelo New York Herald a emitir um parecer qualquer. Curvei-me. Na impossibilidade de calar, falei. Discuti a questão sob todas as suas faces, política e cientificamente, e dou aqui um enxerto do opulento artigo que publiquei na edição de 30 de abril. Assim, considerando, dizia eu, após ter examinado uma a uma as diversas hipóteses, como todas as demais suposições foram descartadas, cumpre necessariamente admitir a existência de algum animal marinho de força colossal e descomunal, superior a tudo que conhecemos. As grandes profundezas do oceano são-nos inteiramente desconhecidas. A sonda não foi capaz de atingi-las. O que acontece nesses remotos abismos? Que criaturas habitam e pode habitar a 20 ou 27 mil metros abaixo da superfície das águas? Como é o organismo desses animais? Mal saberíamos conjecturá-lo. Entretanto, a solução nas variedades de criaturas, ou conhecemos todas essas criaturas que povoam o nosso planeta, ou não as conhecemos. Se não as conhecemos todas, se a natureza continua guardando segredos para nós,
no domínio da ictiologia, nada mais plausível do que admitir a existência de peixes ou cetáceos, de espécies ou mesmo gêneros novos, como uma estrutura essencialmente abissal que habitam as camadas inacessíveis às sondas e que um acontecimento qualquer, uma fantasia, um capricho, se preferirmos, impele, após longos intervalos, à superfície do oceano. Se, ao contrário, conhecemos todas as espécies vivas, devemos necessariamente procurar o animal em questão dentre as criaturas marinhas já catalogadas. Nesse caso, eu estaria disposto a admitir a existência de um narval gigante. O narval, vulgar ou unicórnio do mar, alcança frequentemente um comprimento de 18 metros. Quintupliquem, decupliquem mesmo essa dimensão, deem a esse cetáceo uma força proporcional ao seu tamanho, aumentem suas armas de ataque e obterão o animal pretendido. Ele terá as proporções observadas pelos oficiais do Shannon. O instrumento exigido para Ele terá as proporções observadas pelos oficiais do Shannon. O instrumento exigido para a perfuração do Scotia e a força necessária para rasgar o casco de um vapor. Com efeito, o narval é dotado de uma espécie de espada de marfim, uma alabarda na terminologia de alguns naturalistas. É um dente principal que tem a dureza do aço. Encontramos alguns desses dentes fincados em corpos de baleias que, com o narval, ataca invariavelmente com sucesso. Outros foram arrancados, não sem dificuldade, de cascos de navio que eles haviam perfurado de ponta a ponta, como um florete transpassa um barril. O Museu da Faculdade de Medicina de Paris possui um desses chifres, com 2 metros e 25 centímetros de comprimento e 48 centímetros de largura na raiz. Quem está dizendo isso é o Júlio Verne, né? Eu não. Senão pode alguém, se ouvir isso, falar, esse cara tem vendo. Pois bem, imaginem a arma 10 vezes mais forte e o animal 10 vezes mais poderoso. Lancem-no a uma velocidade de 40 km por hora, multipliquem sua massa por sua velocidade e obterão um impacto capaz de produzir a requerida catástrofe. Por conseguinte, até mais amplas informações, eu opinaria por um unicórnio do mar de dimensões colossais, dotado não mais de uma alabarda, mas de um autêntico talha-mar, como fragatas encouraçadas ou rams de guerra, dos quais ele teria ao mesmo tempo a massa e a força motriz. Assim se explicaria esse fenômeno inexplicável, a menos que não exista nada de novo além do que se presumiu, viu, sentiu e voltou a sentir, o que também é possível. Estas últimas palavras eram uma covardia de minha parte, mas até certo ponto eu pretendia resguardar minha dignidade de professor e não ser motivo de piadinhas para os americanos que riem muito quando riem. Eu me reservava uma saída. No fundo, admitia a existência do monstro. Meu artigo foi objeto de acalorados debates, o que lhe valeu ampla divulgação. Angariou certo número de partidários. A solução que ele propunha, por sinal, dava asas à imaginação. O espírito humano deleitava-se com as concepções grandiosas de criaturas sobrenaturais. Ora, o mar é precisamente seu melhor veículo, o único ambiente onde esses gigantes, perto dos quais os animais terrestres, elefantes ou rinocerontes não passam de anõezinhos, podem se reconduzir, reproduzir e desenvolver. As massas líquidas transportam as maiores espécies conhecidas de mamíferos e talvez encerrem moluscos de dimensões incomparáveis, crutáceos assustadores, só de olhar, tais como seriam lagostas de 100 metros ou caranguejos pesados, 200 toneladas talvez.
Por que não? Outrora, os animais terrestres contemporâneos das eras geológicas, os quadrúpedes, os quadrumanos, os répteis e as aves eram forjados segundo gabaritos gigantescos. O Criador lançara-os num molde colossal que o tempo reconduziu gradualmente, porque o mar, em suas profundezas ignoradas, não teria conservado essas vastas amostras da vida de outra era, ele que jamais se modifica, ao passo que o núcleo terrestre transforma-se quase que incessantemente. Verdade que ele está falando antigamente, assim, antigamente, milhões de anos, aí vamos botar aí 500 mil anos, 300 mil anos, os animais eram muito maiores. O bisão era muito maior do que o búfalo, do que o... Me fugiu o nome daquele bisão. Ixi, acho que eu tô confundindo. A preguiça gigante já fala, ela era gigantesca. Acharam o casco de um tatu esses tempos aí, eles fizeram uma previsão, que mais ou menos deveria ter uns 300 quilos do tatu, pelo tamanho do casco. Os animais de antigamente eram muito maiores. Me fugiu o nome do elefante de antigamente, aquele é o... Me fugiu o nome. Me fugiu o nome. Por que não esconderia ele em seu bojo as últimas variedades dessas espécies titânicas para as quais anos são séculos e séculos milênios? Mas deixo-me arrebatar por devaneios que não me cabe entreter. Basta dessas quimeras que o tempo transformou em realidades terríveis para mim. Repito, chegara-se a um consenso quanto à natureza do fenômeno e o público admitiu sem contestação a existência de uma prodigiosa criatura que nada tinha em comum com as fabulosas serpentes marinhas. Porém, se alguns não viram no fenômeno senão um problema puramente científico a ser solucionado, outros mais pragmáticos, sobretudo nos Estados Unidos e na Inglaterra, foram de opinião a expurgar o temível monstro do oceano a fim de restabelecer as comunicações transoceânicas. E foi insistindo nesse ponto de vista que as publicações industriais e comerciais abordaram a questão. A Shipping Mercantile Gazette, o Lloyd, o Pasquebot, a Revue Maritime et Coloniale, todas as folhas patrocinadas pelas companhias de seguros que ameaçavam elevar a taxa de seus prêmios foram unânimes nesse sentido. Após a opinião pública se haver pronunciado, os Estados Unidos foram os primeiros a manifestar-se. Em Nova York, tiveram início preparativos com vistas a caçar o narval. Uma fragata de longo curso, a Abraham Lincoln, foi habilitada a fazer-se ao mar no prazo mais curto possível. Uma fragata de longo curso, a Abraham Lincoln, foi habilitada a fazer-se ao mar no prazo mais curto possível. Os arsenais foram abertos aos comandantes, que apressou energicamente o armamento de sua fragata. E justamente, como sempre acontece, foi só decidirem perseguir o monstro para o monstro sumir do mapa. 2 meses se passaram sem que ninguém ouvisse falar dele. Nem o navio o avistara mais. Parecia que o unicórnio tivera conhecimento dos complôs tramados contra ele. Afinal, fora muito falado e até pelo cabo transatlântico. Os satiristas, por exemplo, afirmavam que o espertalhão interceptara as transmissões de algum cabograma do que agora tirava proveito. Ninguém mais, portanto, sabia para onde despachar a fragata armada para uma campanha distante e equipada com formidáveis dispositivos de pesca. E a impaciência ia num crescendo, quando, em 2 de julho, soube-se que um vapor que fazia a linha São Francisco-Xangai voltara a avistar o animal 3 semanas antes, nos mares setentrionais do Pacífico. Foi intensa a comoção causada por essa notícia. O capitão Farragut
Não teve nem 24 horas para tomar fôlego. Seus víveres estavam embarcados. Seus paiós regurgitavam carvão. Não faltava um homem em seu rol de marujos. Não lhe restava senão acender os fornos, esquentar, arrancar. Não lhe teriam perdoado meio dia de atraso. Aliás, o capitão Farragut não pedia outra coisa senão levantar ferros. 3 horas antes que a Abraham Lincoln zarpasse do pier do Brooklyn, recebi uma carta registrada nos seguintes termos: Senhor Aronnax, professor no Museu de Paris, Fifth Avenue Hotel, Nova York. Cavalheiro, caso deseje juntar-se à expedição da Abraham Lincoln, será com prazer que o governo da União verá a França representada por uma pessoa nessa missão. O comandante Farragut tem uma cabine ao seu dispor. Muito cordialmente, seu J.B. Hudson, secretário da Marinha. 3 segundos antes da chegada da carta de J.B. Hudson, tanto me aparecia caçar um unicórnio quanto buscar a passagem do noroeste. 3 segundos após ter lido a carta do ilustre secretário da Marinha, eu finalmente compreendia que minha verdadeira vocação, único objeto de minha vida, era caçar e banir do mundo aquele monstro terrivelmente sanguinário. Por outro lado, eu regressava de uma árdua viagem, cansado, ávido por descanso. Não aspirava mais senão a rever meus pais, meus amigos, meu pequeno alojamento no jardim botânico e zoológico, minhas queridas e valiosas coleções, mas nada foi capaz de me deter. Esqueci de tudo, fadigas, amigos, coleções, e aceitei intempestivamente o convite do governo americano. Ademais, ruminei todos os caminhos levam à Europa, e o unicórnio será bonzinho o bastante para me rebocar até o litoral da França. Esse digno animal será capturado nos mares da Europa, para o meu prazer pessoal, e não pretendo levar menos de meio metro de sua alabarda de marfim para o Museu de História Natural. Porém, para isso, eu precisava agarrar o dito narval ao norte do Oceano Pacífico. E então regressar à França significava tomar o caminho diametralmente oposto. Conselho, gritei impaciente. Conselho era meu criado, um homem dedicado que me acompanhava em todas as minhas viagens, um braço forte que eu estimava e que me retribuía estima, uma criatura flegmática por natureza, pontual por princípio, meticuloso por costume, pouco se admirando com as surpresas da vida, engenhoso com as mãos, apto a todo serviço e, a despeito do nome, nunca dando conselhos, mesmo quando lhe pediam. De tanto esbarrar com os cientistas do nosso mundinho, do jardim botânico e zoológico, Conselho terminou por aprender alguma coisa. Eu tinha nele um especialista de alta competência na classificação em história natural, percorrendo com agilidade de acrobata toda a escala dos ramos, grupos, classes, subclasses, ordens, famílias, gêneros, subgêneros, espécies e variedades. Mas sua ciência parava aí. Classificar era sua vida. Seu saber se resumia a isso, imbatível na teoria da classificação, nem tanto na prática. Não teria distinguido, creio, um cachalote de uma baleia, e não obstante, que bravo e digno rapaz. Conselho, até aquele momento, e havia 10 anos, acompanhava-me a todos os rincões aonde a ciência me arrastava. Jamais uma única observação de sua parte a respeito da extensão ou fadiga de uma viagem. Jamais uma única objeção a fechar sua mala para um país qualquer, China ou Congo, por mais distante que fosse, ia para lá e para cá, sem perguntas. Além disso, era dono de uma bela saúde que desafiava todas as doenças, e de músculos sólidos, mas sem nada de nervos, nem sombra de nervos, no sentido moral
Entenda-se. Esse rapaz tinha 30 anos e sua idade estava para a de seu patrão, assim como 15 está para 20. Desculpe-me por usar essa forma para dizer que eu tinha 40 anos. Entretanto, Conselho possuía um defeito empedernidamente formal. Só se dirigia a mim na terceira pessoa, chegando a ser irritante com isso. Conselho, repeti ao mesmo tempo em que minhas mãos nervosas iniciavam os preparativos para a viagem. Naturalmente, eu não esperava outra coisa do rapaz tão dedicado. Em geral, nunca lhe perguntava se lhe era ou não conveniente acompanhar-me em minhas viagens. Dessa vez, porém, tratava-se de uma expedição que podia prolongar-se indefinidamente, de uma iniciativa temerária, a caça a um animal capaz de afundar uma fragata como a uma casca de noz. Havia matéria para reflexão até mesmo para o homem mais impassível do mundo. O que diria Conselho? Conselho! Gritei pela terceira vez. Conselho apareceu. O patrão chamou, indagou a entrar. Sim, meu rapaz, prepare-se, partiremos dentro de 2 horas. O patrão é quem manda, respondeu tranquilamente Conselho. Não há um instante a perder. Esprema no meu baú todos os meus utensílios de viagem, roupas, camisas, meias, sem economia, o máximo que puder, e se apresse, Conselho. E as coleções do patrão? Cuidamos disso mais tarde, Conselho. O quê? Os oreodontes, os quarepótamos e outras carcaças do patrão. Guardaremos tudo no hotel, Conselho. E as suas babirruças, viva? Será alimentada durante nossa ausência. A propósito, darei ordens no sentido de expedirem nossa coleção de animais para a França. Não voltaremos então a Paris? Indagou o Conselho. Claro, com certeza, respondi evasivamente, mas fazendo um desvio. O patrão é quem manda, disse Conselho. Oh, será coisa pouca. Um caminho mais tortuoso, só isso. Temos cabines reservadas na Abraham Lincoln. O patrão é quem manda, respondeu serenamente Conselho. Você sabe, meu amigo, trata-se do monstro, do maldito narval. Vamos bani-lo dos mares para sempre. O autor de uma obra em 2 tomos sobre os mistérios das grandes profundezas submarinas não pode abrir mão de embarcar com o comandante Farragut. Missão gloriosa, mas igualmente arriscada, Conselho. Não sabemos aonde vamos. Esses animais podem ter lá suas manias, seus truques, mas iremos de qualquer modo, de qualquer maneira. Nosso comandante não tem sangue de barata. Como fará o patrão? Farei eu, respondeu o Conselho. Mas sempre bem, pois não quero lhe esconder nada, Conselho. É uma viagem que pode não ter volta, é arriscado. O patrão é quem manda. 15 minutos depois, nossos baús estavam prontos. Conselho pusera mãos à obra e eu tinha certeza de que nada faltava, pois aquele rapaz classificava pijamas e roupas tão bem quanto aves ou mamíferos. O elevador do hotel deixou-nos no grande vestíbulo do giral. Desci os poucos degraus até o saguão. Acertei minha conta naquele vasto balcão sempre assediado por muita gente. Ordenei que expedissem a Paris meus lotes de animais espalhados e plantas secas. Abri crédito suficiente para Babiruça e, com Conselho atrás de mim, pulei para dentro de um coche. A 20 francos a corrida, o veículo desceu a Broadway até a Union Square. A 20 francos a corrida, o veículo desceu a Broadway até a Union Square, seguiu a Fourth Avenue até sua junção com a Bouverie Street, enveredou pela Catherine Street e parou no 34º Pier. Ali, o ferry-boat transportou-nos, homens, cavalos e coche, até
o Brooklyn, o grande anexo de Nova York, situado à margem esquerda do West River. E em poucos minutos estávamos no cais, junto ao qual a Abraham Lincoln expelia torrentes de fumaça preta por suas chaminés. Nossas bagagens foram imediatamente transferidas para o convés da fragata. Subi apressado a bordo. Procurei o comandante Farragut. Um dos marujos conduziu-me ao tombadilho, onde me vi na presença de um oficial simpático que me estendeu a mão. Professor Aronnax? Ele mesmo, respondi. Comandante Farragut? Ele mesmo. Seja bem-vindo, professor Aronnax. Uma cabine está à sua espera. Cumprimentei-o e, deixando as voltas com os preparativos, fui conduzido à cabine a mim destinada. A Abraham Lincoln havia sido escolhida e adaptada com esmero para sua nova missão. Era uma fragata de longo curso, equipada com aparelhos caloríferos que permitiam subir a pressão do vapor a 7 atmosferas. Sob essa pressão, a Abraham Lincoln atingia uma velocidade média de 18 milhas e 3 décimos por hora, velocidade considerável, mas ainda assim insuficiente para enfrentar o imenso cetáceo. As adaptações internas da fragata faziam jus às suas qualidades náuticas. Fiquei muito satisfeito com a minha cabine, situada na popa que dava para o camarote dos oficiais. Ficaremos confortáveis aqui, eu disse a Conselho. Tão confortáveis e que o patrão, por favor, não me irrite comigo. Tão confortáveis e que o patrão, por favor, não se irrite comigo, respondeu o Conselho. Quanto um Bernardo eremita na concha de um búcino. Deixei Conselho arrumando adequadamente nossos baús e subi ao convés a fim de acompanhar os preparativos da partida. Nesse momento, o comandante Farragut mandava soltar as últimas amarras que atracavam a Abraham Lincoln ao pier do Brooklyn, ou seja, um atraso de 15 minutos, menos até, faria a fragata partir sem mim, e eu perderia aquela expedição fora do comum, sobrenatural, inverossímil, cujo relato verídico, bem sei, poderá encontrar alguns incrédulos. Mas o comandante Farragut não queria perder um dia, uma hora, para alcançar os mares nos quais o animal acabava de ser assinalado. Ordenou que chamassem seu engenheiro. Temos pressão? Perguntou. Sim, senhor, respondeu o engenheiro. Gritou o comandante Farragut. Então vamos. A essa ordem, transmitida mecanicamente por meio de aparelhos, à base de ar comprimido, os maquinistas acionaram a roda de arranque. O vapor silvou, precipitando-se nas gavetas entreabertas. As compridas válvulas horizontais guincharam e empurraram o sistema de bielas. As pás da hélice fustigaram as ondas com crescente rapidez e a Abraham Lincoln avançou majestosamente em meio a uma centena de ferryboats e tenders, com espectadores a bordo que a escoltavam. O cais do Brooklyn e toda a zona de Nova York, que margeia o East River, estavam apinhados de curiosos. 3 urras emanados de 500 mil peitos explodiram sucessivamente. Milhares de lenços agitavam-se acima da massa compacta e saudaram a Abraham Lincoln até sua chegada às águas do Hudson, a ponta daquela quase ilha comprida que forma a cidade de Nova York. Em seguida, a fragata, acompanhando do lado de Nova York, Nova Jersey, a admirável margem direita do rio, coalhada de residências suntuosas, passou por entre os fortes que a saudaram com seus maiores canhões. Abraham Lincoln respondeu, descendo e subindo 3 vezes o pavilhão americano, cujas 39 estrelas resplendiam no bico da mezena. Então
alterando sua marcha para entrar no canal balizado que se arredonda na baía interna formada pela ponta de Sandy Hook. Raspou naquela língua arenosa, onde alguns milhares de espectadores mais uma vez aclamaram-na. O cortejo de botes e tenders continuava a seguir a fragata, só a deixando na altura da embarcação sinalizadora, cujos 2 fogos de posição marcaram a entrada dos canais de Nova York. Davam 3 horas naquele momento. O piloto desceu ao seu Scaler e juntou-se à pequena escuma que o esperava sobre... Davam 3 horas naquele momento. O piloto desceu ao seu Scaler e juntou-se à pequena escuna que o esperava sobre o vento. O fogo foi atiçador. A hélice fustigou mais rapidamente as ondas. A fragata margeou a costa amarela e baixa de Long Island. E às 8 horas da noite, após perder de vista a noroeste os faróis de Faren Island, arriscou a todo vapor as águas escuras do Atlântico. Farragut era um bom marinheiro, digno da fragata que comandava. Seu navio e ele formavam uma unidade. O navio era sua alma. No que se refere ao cetáceo, nenhuma dúvida o assaltava, e ele não permitia que a existência do animal fosse discutida a bordo. Acreditava nele como algumas mulheres simplórias acreditam no Leviatã, pela fé, não pela razão. O monstro existia e ele jurara livrar os mares de sua presença. A bordo, ninguém contrariava o comandante. Era uma espécie de cavaleiro de Rhodes, um Deodato de Gozon, caminhando ao encontro da serpente que devastava sua ilha. Ou o comandante Farragut mataria o narval, ou o narval mataria o comandante Farragut. Não havia meio termo. Os oficiais de bordo eram da opinião do chefe. Dava gosto ouvi-los conversar, discutir, brigar, calcular as diversas probabilidades de um encontro e observar a vasta extensão do oceano. Mais de um que teria amaldiçoado essa faína em qualquer outra circunstância impunha-se um plantão voluntário nas barras do mastro do Joanete. Enquanto o sol descrevia seu arco diurno, a mastreação era tomada por marujos cujos pés queimavam nas pranchas do convés e que não conseguiam parar quietos no lugar. E, contudo, a Abraham Lincoln ainda não rasgava as águas suspeitas do Pacífico com sua roda de proa. Deixa eu pontuar algumas coisas aqui. É claro que minha pronúncia do francês, de outras línguas, mesmo do americano, tá errada. Mas dá para quebrar um galho. Quanto à tripulação, não pedia senão para encontrar o unicórnio, arpoá-lo e içá-lo a bordo, despedaçá-lo e vigiava o mar com escrupulosa atenção. Aliás, o comandante Farragut mencionara algo como uma recompensa de $2.000 destinada a qualquer um, grumete ou marujo, mestre ou oficial, que assinalasse o animal. Deixo ao leitor imaginar se os olhos exercitavam-se a bordo do Abraham Lincoln. E por minha vez não ficava atrás, e a ninguém deleguei minhas horas de observações cotidianas. Havia 1000 razões para a fragata chamar-se Argus. Isolado conselho protestava com sua indiferença contra o enigma que nos inflamava, destoando do entusiasmo generalizado a bordo. Eu disse que o comandante Farragut havia equipado cuidadosamente seu navio com aparelhos destinados a pescar o gigantesco cetáceo. Um baleeiro não se haveria armado melhor. Possuíamos todos os dispositivos conhecidos,
desde o arpão lançado manualmente até as flechas farpadas dos bacamartes e as balas explosivas dos arcabuzes. No castelo de proa alinhava-se um canhão aperfeiçoado a ser carregado pela culatra, com paredes bem grossas e diâmetro estreito, e cujo protótipo deve figurar na Exposição Universal de 1867. Esse precioso instrumento, de origem americana, disparava, sem pestanejar, um projétil cônico de 4 quilogramas a uma distância média de 16 quilômetros. Portanto, a Abraham Lincoln não carecia de nenhum meio de destruição. Mas ela tinha algo melhor que isso. Tinha Ned Land, o rei dos arpoadores. Ned Land era um canadense com uma destreza manual fora do comum e que não conhecia rival em seu perigoso ofício. Habilidade, sangue frio, audácia e esperteza. Possuía essas qualidades num grau superior e era preciso ser uma baleia bastante mal intencionada ou um cachalote singularmente ardiloso para escapar ao seu arpão. Ned Land tinha cerca de 40 anos. Era um homem alto, mais de 1,90 m, compleição vigorosa, expressão grave, pouco comunicativo, violento às vezes e deveras irascível quando contrariado. Sua pessoa chamava atenção com destaque para a força de seu olhar, que lhe acentuava peculiarmente a fisionomia. Ao meu ver, o comandante Farragut recrutara sabiamente aquele homem para sua equipe. Sozinho, Ned Land valia toda a tripulação pelo olho e pelo braço. Não me ocorre compará-lo senão a um poderoso telescópio que fosse, ao mesmo tempo, um canhão sempre na iminência de disparar. Quem diz canadense, diz francês, e, por menos comunicativo que fosse, Ned Land, sou obrigado a admitir que nutriu certa afeição por mim. Sem dúvida, sentia-se atraído por minha nacionalidade. Era uma chance para ele falar e para eu ouvir, a veneranda língua de Rabelais, ainda em uso em determinadas províncias canadenses. A família do arpoador era originária de Quebec e já formava uma tribo de ousados pescadores na época em que essa cidade pertencia à França. Ned Land foi aos poucos tomando gosto pela conversa e aprazia-me ouvir o relato de suas aventuras nos mares do Polo Norte. Ele contava suas pescarias e escaramuças com uma grande poesia natural. Seu relato ganhava forma épica e eu julgava escutar algum Homero canadense cantando a Ilíada das regiões hiperbóreas. Descrevo agora meu intrépido companheiro tal como o conheço atualmente. É que nos tornamos velhos amigos, unidos por essa inalterável amizade que nasce e cresce nas circunstâncias mais adversas. Ah, bravo Ned! Só peço para viver mais 100 anos para me lembrar de você por mais tempo. Então, qual era o ponto de vista de Ned Land acerca do enigmático monstro? Era visível que não acreditava um pingo no unicórnio e, exceção a bordo, não comungava da convicção geral. Evitava mesmo tocar no assunto sobre o qual julguei por bem o inquirir um dia. Na magnífica noite de 30 de julho, isto é, 3 semanas após a nossa partida, a fragata achava-se na altura do Cabo Branco, a todo pano e a 30 milhas do litoral da Patagônia. Havíamos ultrapassado o Trópico de Capricórnio e o Estreito de Magalhães abria-se a menos de 700 milhas ao sul. Uma semana mais tarde, a Abraham Lincoln sulcava as ondas do Pacífico. Sentados no tombadilho, Ned Land e eu deixávamos a conversa fluir.
contemplando o misterioso mar cujas profundezas permanecem até o momento inacessíveis ao olho humano. Com toda a naturalidade, eu dirigi a conversa para o monstro marinho, analisando as diversas probabilidades de sucesso ou insucesso de nossa empreitada. Então, percebendo que Ned Land me deixava falar à vontade, sem dizer muita coisa, procurei ser mais direto. Ned, como é possível que duvide da existência do cetáceo que perseguimos? Por acaso tem razões particulares para mostrar-se tão incrédulo? O arpoador mirou-me alguns instantes antes de responder, bateu com a mão em sua ampla testa, num gesto que lhe era peculiar, fechou os olhos como que para meditar um instante e terminou por dizer: talvez muitas, professor Aronnax. Entretanto, Ned, você como baleeiro profissional familiarizado com os grandes mamíferos, cuja imaginação seria a primeira a aceitar a hipótese de cetáceos gigantes, monstros marinhos, deveria ser o último a duvidar em tais circunstâncias. Aí é que o senhor se engana, professor Aronnax, respondeu Ned, que o vulgo acredite em cometas extraordinários, riscando o espaço, ou na existência de monstros antediluvianos povoando o interior do globo, ainda vai, mas nem o astrônomo nem o geólogo admitem tais quimeras. Da mesma forma, o baleeiro persegui muitos cetáceos, senhor Aronnax. Arpoei grande número deles, matei vários, mas por mais poderosos e bem dotados que fossem, nem suas caudas, nem seus incisivos seriam capazes de rasgar as placas de ferro de um navio. Em todo caso, Ned, o comentário é de que o dente do narval transpassou embarcações de um lado a outro do casco. Naus de madeira é impossível, redarguiu o canadense, e mesmo isso nunca vi. Logo até que se prove o contrário, nego que baleias, cachalotes ou unicórnios possam realizar tal feito. Ouça, Ned. Não, professor, não. Tudo que quiser, menos isso. Um polvo gigante, talvez. É pouco, Ned. O polvo não passa de um molusco, e esse nome mesmo sugere a pouca consistência de suas carnes. Ainda que tivesse 15 metros de comprimento, o polvo, que não pertence ao ramo dos vertebrados, é completamente inofensivo para navios como o Scotia ou o Abraham Lincoln. Logo devemos relegar ao plano das fábulas as façanhas dos crânios ou monstros similares. Quer dizer, senhor naturalista, rebateu Ned Land, num tom zombeteiro, que insiste em admitir a existência de um monstro de grandes proporções? Sim, Ned, e reitero minha opinião com a certeza baseada na lógica dos fatos. Creio na existência de um mamífero de pungente compleição, pertencente ao ramo dos vertebrados, como as baleias, cachalotes e delfins, e dotado de uma defesa corneada com uma força de penetração inaudita. Fez o arpoador, balançando a cabeça com a expressão de quem não se convenceu. Observe, meu digno canadense, retruquei, que se tal criatura existe, se habita as profundezas do oceano, se frequenta as camadas líquidas situadas a alguns quilômetros abaixo da superfície das águas, ele possui necessariamente um organismo cuja resistência desafia qualquer comparação. E por que organismo tão superlativo? Perguntou Ned. Porque é preciso uma força incalculável para sobreviver em meio às camadas profundas e resistir à imensa pressão. Sério? Disse Ned, que me olhava piscando o olho. Sério, e alguns números comprovam isso sem dificuldade. Os números, replicou Ned. Faça o que se quiser com eles. Nos negócios, Ned, não em matemática. Preste atenção.
Admitamos que a pressão de uma atmosfera seja representada pela pressão de uma coluna de água com 10 metros de altura. Na realidade, a coluna de água seria de altura menor, pois trata-se de água do mar, cuja densidade é superior à da água doce. Pois bem, quando você mergulha, Ned, a cada 10 metros de água mais fundo, seu corpo suporta uma pressão proporcional equivalente a uma atmosfera, isto é, tantos quilogramas por cada centímetro quadrado de superfície. Segue-se que a 100 metros a pressão é de 10 atmosferas, de 100 atmosferas a 1.000 metros e de 10.000 atmosferas a 10.000 metros. Isso equivale a dizer que se porventura você atingisse tal profundidade no oceano, cada centímetro quadrado da superfície de seu corpo sofreria uma pressão de 10.000 quilogramas. Ora, meu bravo Ned, sabe quantos centímetros quadrados você tem em sua superfície? Nem desconfio, professor Aronnax. Cerca de 17.000. Isso tudo. E na realidade, como a pressão atmosférica é um pouco superior ao peso de 1 quilograma por centímetro quadrado, seus 17.000 centímetros quadrados suportam, nesse momento, uma pressão de 200.568 quilogramas. Sem que eu me dê conta, sem que você se dê conta, e você só não vira uma pasta porque o ar penetra no interior de seu corpo com uma pressão equivalente. Daí o equilíbrio perfeito entre o empuxo interno e o empuxo externo, que se neutraliza, o que lhe permite tolerá-los sem dificuldade. Mas na água é outra coisa, Ned. Percebo, respondeu Ned Land, agora mais atento. É porque a água me circunda, não me penetra. Exatamente, Ned. De modo que a 10 metros abaixo da superfície do mar, você sofreria uma pressão de 17.568 quilogramas. A 100 metros, 10 vezes essa pressão, ou seja, 175.680 quilogramas. A 1.000 metros, 100 vezes essa pressão, ou seja, 1.756.800 quilogramas. A 10.000 metros, enfim, 1.000 vezes essa pressão, ou seja, 17.568.000 quilogramas. Isso significa que você seria achatado como se o arrancassem das pranchas de uma prensa hidráulica. Diabos, retrucou Ned Land. Pois bem, meu digno arpoador, se vertebrados com várias centenas de metros de comprimento e volume proporcional vivem em tais profundezas, eles cuja superfície é representada por milhões de centímetros quadrados, é em bilhões de quilogramas que devemos estimar e o empuxo externo que sofre. Calcule então qual deva ser a resistência de sua armação óssea e a força de seu organismo para sobreviver a tais pressões. Eles teriam de ser fabricados com chapas de ferro de 20 centímetros, como fragatas encouraçadas, observou Ned Land. Sem tirar nem pôr, Ned, e pense agora nas devastações que essa massa lançada à velocidade de uma locomotiva contra o casco de um navio seria capaz de realizar. Pode ser, talvez, gaguejou o canadense arpoador, tonto diante daqueles inúmeros, mas sem se render completamente aos inúmeros argumentos. Muito bem, convenci-o? Convenceu-me de uma coisa, Sr. Aronnax, de que se existem tais animais no fundo dos mares, é imperioso que sejam tão fortes como afirma. Mas se não existem, arpoador cabeça dura, como explica o acidente com o Scotia? Talvez seja, disse Ned hesitante. Vamos, desembuche. Porque isso não é verdade, apelou o canadense, repetindo sem saber uma famosa réplica de Arago. Resposta que atesta apenas a teimosia do arpoador. Nesse dia, não o provoquei mais. O acidente do Scotia era incontestável.
O buraco tanto existia que tiveram de vedá-lo, e não creio ser possível demonstrar mais cabalmente a existência de um buraco. Ora, esse buraco não se fizera sozinho, e visto que não fora produzido por rochas ou geringonças submarinas, era necessariamente produto do instrumento perfurante de algum monstro. Pois, a meu ver, e por todas as razões precedentes deduzidas, o animal pertencia ao ramo dos vertebrados, à classe dos mamíferos, ao grupo dos pisciformes e, por fim, à ordem dos cetáceos. Quanto à família em que se classificava, baleia, cachalote ou delfim, quanto ao gênero do qual fazia parte, quanto à espécie a que pertencia, esta era uma questão a ser elucidada posteriormente. Para solucioná-la, urgia dissecar aquele monstro desconhecido, para dissecá-lo, capturá-lo, para capturá-lo, arpoá-lo, o que era da alçada de Ned Land, para arpoá-lo, avistá-lo, o que era da alçada da tripulação, e para avistá-lo, encontrá-lo, o que era da alçada do acaso. A viagem da Abraham Lincoln transcorreu sem incidentes durante certo tempo. Ainda assim, uma circunstância pôs em relevo a maravilhosa habilidade de Ned Land, demonstrando a confiança que podíamos depositar nele. Ao largo das Malvinas, em 30 de junho, a fragata fez contato com baleeiros americanos e soubemos que não haviam encontrado nenhum narval. Um dos homens, porém, capitão do Monroe, ciente de que Ned Land estava a bordo da Abraham Lincoln, solicitou sua ajuda para caçar uma baleia que avistara. O comandante Farragut, ansioso para ver Ned Land em ação, autorizou a baldear-se para a bordo do Monroe. E o acaso foi tão clemente com o nosso canadense que, em vez de uma baleia, ele arpoou duas com um golpe duplo, espetando uma e capturando a outra após uma perseguição de alguns minutos. Em suma, se o monstro um dia enfrentasse o arpão de Ned Land, não seria no monstro a minha aposta. A fragata percorreu o litoral sudeste da América com uma rapidez prodigiosa. Em 3 de julho, estávamos na boca do Estreito de Magalhães, na altura do Cabo das Virgens. O comandante Farragut, porém, não quis aventurar-se nessa sinuosa passagem, manobrando de forma a dobrar o Cabo Horn. A tripulação foi unânime em lhe dar razão. E, com efeito, qual a probabilidade de encontrarmos o narval naquela passagem tão apertada? Não eram poucos os marujos que diziam ser impossível o monstro atravessá-lo, pois era gordo demais para isso. Em 6 de julho, por volta das 3 horas da tarde, a Abraham Lincoln, a 15 milhas ao sul, contornou o Recife solitário, rochedo perdido na extremidade do continente americano, ao qual marinheiros holandeses impuseram o nome de sua cidade natal, o Cabo Horn. No dia seguinte, após a ordem de rumar para noroeste, a hélice da fragata rasgou enfim as águas do Pacífico. Abra um olho, repetiam os marujos da Abraham Lincoln, e o abriam como podiam, olhos e binóculos, um tanto ofuscados pela perspectiva dos $2.000, é verdade, não descansaram um instante. Dia e noite prescutavam-se a superfície do oceano, e os nictalopes, cuja faculdade de enxergar no escuro aumentava suas chances em 50%, levavam vantagem na corrida à recompensa. Eu, para quem o dinheiro não representava o menor atrativo, nem por isso era o menos atento a bordo. Reservando apenas alguns segundos para a refeição, mas algumas horas para o sono, indiferente ao sol e à chuva, não arredava o pé do convés do navio. Ora debruçado nos paveses do castelo de proa, ora apoiado no verdugo da popa, devorava com um olho ávido o espumante rastro
que alvejava o mar a perder de vista. Quantas vezes não compartilhei a emoção do estado maior da tripulação quando Quantas vezes não compartilhei a emoção do estado maior da tripulação quando alguma desavisada baleia erguia seu dorso enegrecido acima das ondas. O convés da fragata apinhava-se num piscar de olhos. As meias laranjas vomitavam uma torrente de marujos e oficiais, todos peitos arfantes, olhos inquietos, acompanhando a evolução do peixe. Eu olhava até estragar a retina, até ficar cego, enquanto Conselho, sempre fleumático, repetia para mim num tom sereno. Se o patrão se dispusesse a franzir menos os olhos, o patrão o veria muito melhor.